Pode adorar ao Senhor. Você crê que o Senhor está nesse lugar, minha irmã? Amém? Bom, você pode sentar. Quem iria pregar agora era o pastor Josué, mas ele não chegou ainda. Então, soldado no quartel, está sempre preparado, amém? Glória a Deus. E a pastora Fernanda também estaria com a gente, mas a Laura passou o dia com febre, está cheia de febre hoje, eu não sei o que aconteceu ali, deve ter pego algum resfriado. Mas tem uma palavra que estava já no meu coração há algum tempo, e eu vou aproveitar para dividir com vocês. Na verdade eu vou ler alguns versículos de passagens diferentes, mas que têm a ver, elas se completam. Começa abrindo a Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo de número 7. Gênesis 7. Gênesis 7, verso 16, diz o seguinte: os animais que entraram na arca foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor, o que ele fez? Então o Senhor fechou a porta. Vamos agora para o segundo livro dos Reis. Capítulo 4. Verso de número 4. Diz o seguinte: depois entre em casa com seus filhos e o que? Feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Agora vai para o versículo 33 do mesmo capítulo, do número 4, verso 33, diz o seguinte, vamos ler do verso 32 e 33. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava um menino morto, estendido na cama. Ele entrou e fez o quê? Fechou a porta e orou ao Senhor. Daniel, capítulo de número 6. Vamos passear pela Bíblia, gente. Daniel, capítulo de número 6, verso 17. Vamos ler o 16 e 17. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Verso 17 vai dizer: taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Marcos, capítulo de número 5. Marcos 5, verso 40. Aqui é o relato de quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. E ela estava em casa, no seu quarto. E no meio do caminho, quando Jesus está vindo com Jairo, uma mulher com a hemorragia de 12 anos chega, toca em Jesus, faz com que Jesus parasse naquele momento ali. E de repente vem algumas pessoas da casa de Jairo e falam: não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu.
Então não tem mais por que você incomodar o mestre agora, deixa ele aí, segue a sua vida, que ela morreu. Mas Jesus diga para ele, fala, não temas, crê somente, vai com ele até a casa dele. Quando chega na casa dele, encontra um monte de gente lamentando, um monte de gente chorando e duvidando. Quando ele chegou e disse que a menina apenas dormia, e começam a rir dele, e começaram a duvidar do que ele tinha falado. As pessoas começaram a rir, e Jesus expulsou aquelas pessoas da casa, mandou que aquelas pessoas fossem embora. Se é casa, tem porta. Então se eu mando alguém embora da minha casa, eu fecho a porta, que eu não quero que aquela pessoa entre mais. Então aqui no verso 40 vai dizer, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. João, capítulo de número 20. Verso 19. Está acompanhando aí? Ou não? Verso 19 vai dizer o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Aleluia. Atos, capítulo de número 16. Atos 16, de 23 a 27, que vai dizer: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, pois estamos todos aqui. Volta ali comigo agora para Mateus, capítulo de número 6. Mateus 6,6 vai dizer o seguinte: tu, quando fores orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ora a seu pai, que te vê em secreto, e o pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Apocalipse 3,7 vai dizer, eu sou aquele que é santo, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu li alguns textos nessa noite, que vai falar sobre portas fechadas, e eu quero que você entenda que quando a porta se fecha, é porque o milagre está a caminho. Deus é um Deus que age com as portas fechadas. Querido, eu não sei que situação você está vivendo, mas eu quero convidar você a não desistir nessa noite. Por mais que a situação esteja contrária na tua vida, a Bíblia vai dizer que o Senhor fechou a madre de Ana. Lá em 1 Samuel vai falar sobre isso. O Senhor fechou a madre de Ana, mas no tempo certo. Havia um propósito na vida de Ana. Havia algo para ser gerado através de Ana, que ela não fazia a menor ideia. A Bíblia não cita os nomes dos filhos de Penina, mas a Bíblia cita o nome de Samuel, que foi gerado por Ana. Você não sabe o que Deus está gerando na sua vida. A porta fechada não é sinal de ausência de Deus, é sinal que o socorro está vindo. A porta fechada não é sinal que Deus te abandonou. A porta fechada não é sinal que você é um coitadinho. A porta fechada é sinal de que você precisa estar focado, e que se você está decidido a buscar em Deus o que teu coração está ardendo, alguma coisa vai acontecer. Porque Deus é um Deus que age com as portas fechadas. Deus é o Deus que fecha a porta. Lá em Gênesis ele disse, Noé, entra na arca. E é o seguinte, mas como? Entra na arca, porque eu vou fechar essa arca por fora. E lá em Apocalipse vai dizer, o que ele fecha, ninguém abre. Não há decreto que possa vir contra a tua vida. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, querido, você precisa fechar a sua porta e crer nisso.
Ali em 2 Reis, capítulo 4, quando a mulher chega para o profeta e fala: meu marido está morto, meu marido morreu, e agora eu estou aqui, meu marido era um homem de Deus, e agora, só que a gente tinha dívidas como toda a família tem, compromissos assumidos como toda a família tem, só que agora os credores vêm até mim e estão querendo levar os meus filhos como escravos, eu já estou sofrendo a perda do meu marido, eu já estou passando por um luto. E ainda, até falei sobre isso aqui no Revolution, e ainda aquilo que pode me dar uma esperança, que são os meus filhos, estão querendo roubar de mim, estão querendo tirar de mim, estão querendo levar eles como escravos, e eu não tenho o que fazer. Aí o profeta perguntou: o que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada além de uma vasilhazinha de azeite. Querido, então você já tem o que você precisa. A salvação daquela mulher é que ela tinha azeite em casa. Acho que você não entendeu. A salvação daquela mulher não estava no que estava do lado de fora. O que ela precisava, ela já tinha dentro. O que você precisa, Deus já colocou aí dentro. Há uma semente de alguma coisa, há lembrança de alguma coisa. Resgata na tua memória. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Alguma coisa você tem para alimentar a sua fé dentro de você. Algum testemunho você tem para alimentar a sua fé dentro de você. Algum livramento você tem para trazer na sua memória. E lembra que Deus não te deixou lá atrás, e Deus não vai te deixar aqui hoje. Agora é o seguinte: você não basta ter o elemento certo se a porta está aberta. Não basta eu ter aquilo que eu preciso. Não basta, olha aí dentro. Você tem um pouco de azeite. O azeite representa o Espírito Santo. O azeite representa o conteúdo de Deus em nós. Deus derramou algo dentro de nós, e o que Ele nos deu é suficiente para nos suprir. O problema é que a gente escuta as vozes de fora e ignora o que está dentro. A gente escuta o decreto da morte, a gente escuta a crise batendo na porta, a gente deixa a porta aberta e a gente fica com a nossa audição dividida. Eu escuto o que o mundo diz, eu escuto o que o diabo diz, ao mesmo tempo eu estou escutando o que Deus está me falando. Você precisa fechar a porta hoje, porque quando você fecha a porta, Deus age. Eu gosto da frase que diz que a fé começa tapando os ouvidos. Uma vez que eu ouvi o que Deus pensa a meu respeito, uma vez que eu sei do propósito de Deus para a minha vida, eu não vou ouvir mais nada. Eu vou caminhar dentro da palavra que Ele me disse, porque eu sou o que Ele me disse. Eu vou onde Ele disse que eu vou. Eu posso o que Ele disse que eu posso. É nessa palavra que eu vou crer. Então eu vou fechar a porta hoje. Você precisa fechar a porta para as influências exteriores. Você precisa fechar a porta para a incredulidade que bate na sua porta, que fica gritando o seu nome, e você não pode parar para ouvir. Você não pode. Portas são acessos, querido. A sua audição, os seus ouvidos são um acesso, os seus olhos são acessos, a sua mente é um acesso. Se você não botar um bloqueio nisso tudo, você fica vulnerável. Então por isso que você precisa ter uma audição selada pelo Espírito Santo de Deus, uma visão selada pelo Espírito Santo de Deus, e levar sua mente cativa ao Espírito Santo de Deus todos os dias, dizendo: a minha mente é do Senhor, sobre mim está a mente de Cristo. A minha audição está selada com a voz dele, e a minha visão está conectada com a dele. Tudo isso são acessos que nós temos. E se você não cuidar dos acessos da sua vida, qualquer pessoa entra. Não é assim? Se você deixa a sua porta escancarada, o acesso está liberado. Qualquer um entra e faz o que quer. Então você precisa botar um vigia, botar, sabe, um limite. Daqui você não passa. Eu estou botando um bloqueio, eu estou fechando a porta para todo tipo de investida, para todo tipo de poeira, de sujeira, de influência exterior. Eu estou fechando a porta hoje, e eu vou aguardar em silêncio aquilo que Deus vai fazer comigo. Querido, se a porta fechou, é a hora que Deus vai agir. A gente está acostumado a falar das portas abertas, não é verdade? É mais popular falar das portas abertas, mas eu gosto do Deus que fecha a porta. Eu gosto do Deus que age na porta fechada. É desse Deus que eu gosto. É desse Deus, esse Deus primeiro que me prepara em oculto, para me enviar na hora certa.
Sabe, você tem que fechar a porta para ser preparado. Você tem que fechar a porta para você ser tratado. Tem que fechar a porta para você aprender a depender de Deus. Tem que fechar a porta. Tem gente que fica buscando socorro em tudo que é lugar, em tudo. A porta está aberta, qualquer um que entra e tem uma palavra nova, uma revelação nova, algo novo, ele vai Maria, vai com as outras. Não, querido, fecha a porta hoje. Fecha a porta. Daniel decidiu não se curvar. Ele subia para o quarto dele. Havia um decreto. E quem não ouvisse a música, não adorasse o Deus lá, a estátua, esse seria preso. E logo quem Daniel falou, não vou me curvar, ele ia para o quarto dele todo dia à tarde, com as janelas abertas para Jerusalém, e ali ele ajoelhava e orava, até que falaram, olha, tem uma pessoa que não está se curvando, e ele disse, eu não vou me curvar. Ele decidiu não ser refém do sistema, sabe? O mundo é um sistema, o mundo pressiona, a sociedade pressiona, mas ele decidiu, não, é uma escolha. Daniel podia falar, estou sendo pressionado, posso perder meu emprego, posso perder tudo que eu conquistei até hoje, então, eu curvo com o meu joelho, mas a minha alma está de pé. Tem gente que é assim, ele se curva ao sistema para uma desculpa. Não, mas eu fiz aquilo ali só para... Não, Daniel decidiu se manter íntegro. Eu não vou me contaminar, eu não me curvo diante de outro Deus, eu não vou negociar a minha pureza, eu não vou negociar a minha santidade. Eu posso estar aqui no meio da Babilônia, mas eu não sou dominado pelo sistema da Babilônia. Eu vou manter a minha fé íntegra, eu vou manter a minha adoração só para Ele. Eu não estou à venda, eu não estou aberto à negociação. E aí, pegam ele e jogam ele na cova dos leões. E ainda fecharam a porta com uma pedra. Aquele que serve a Deus, ele tem que estar disposto a passar por covas. Mas Daniel não tinha chamado para virar isca de leão. Daniel não tinha chamado para ser aperitivo de leão. Ele ficou ali naquela cova. E a Bíblia fala que Deus fechou a boca dos leões. Deus fechou a boca dos leões. Servir a Deus não significa que eu não vou passar pelas covas, que eu não vou passar pelas fornalhas. A questão é, eu posso passar por tudo isso, mas eu não vou me curvar. Mas eu não vou me curvar. Deus envia o socorro. Deus envia a provisão. Deus envia o livramento. Agora, você tem que dizer, e se Deus não enviar? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se o nosso Deus quiser nos livrar dessa fornalha, amém. Se Ele não quiser, amém também. Não é popular isso hoje, né? Não é uma mensagem popular. Popular é só vitória. Popular é só prosperar. Popular, só que é o seguinte, nós não fomos criados para isso aqui. Nós estamos aqui, mas o nosso tesouro é na eternidade. Amém? De uma coisa eu sei, Deus pode me livrar, Deus pode permitir que eu passe por certas situações, mas eu confio nele e eu sei que Ele sempre tem o melhor para mim. Deus age nas impossibilidades. Deus age quando as portas se fecham. Eu não sei se você está passando por um momento de porta fechada. Eu não sei se está passando por algum tipo de luta. Eu não sei, precisando de uma resposta e você só vê as coisas fechando. Eu quero que você entenda que é o momento certo para Deus agir. Ele vai dizer, quando você for buscar alguma coisa, quando você for orar ao Senhor, entra no teu quarto e feche a tua porta. Tem gente que para orar não sai do Facebook. Para orar não sai, ela ora, dobra o joelho, mas com o telefone aberto. Dobra o joelho, é verdade, dobra o joelho, então vai ler a Bíblia, está com a Bíblia aberta, o computador aqui, o iPad aqui, o iPhone na perna. A pessoa não consegue fechar a porta. A pessoa não consegue. A gente está vivendo uma decadência terrível, que as pessoas estão reféns
de um aplicativo, refém de um aparelho, ela não consegue ter o tempo dela com Deus, o tempo do fechar a porta. Querido, esse tempo do fechar a porta e se encontrar com Deus, isso tem que ser diário. Não é só quando eu estou passando a luta, não. É porque existem segredos que Deus quer revelar a você, a respeito de você mesmo, que as portas não podem estar abertas. Você precisa fechar, você precisa se preparar para ouvir o que Deus quer falar com você. Você não pode deixar os acessos da sua vida abertos. Você tem que ter algo que seja sagrado para você. Tem que ter um tempo que seja sagrado para você. Todo dia à tarde, Daniel subia para o seu quarto. Quantas vezes você entra no seu quarto para orar? Não precisa me responder não. Responda para você mesmo. Quantas vezes você desliga tudo? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ou o teu quarto pode ser o teu banheiro. Do horário de almoço no trabalho, que você vai tirar um tempinho, todo mundo, para aquilo que a gente quer, a gente arruma tempo. A gente arruma tempo para tudo aquilo que a gente quer. A gente tem que priorizar tanto a nossa vida espiritual, como a gente prioriza os nossos desejos. Aí a gente quer que Deus fale com a gente quer viver uma vida mais intensa em Deus, mas a gente não separa o tempo para fechar a porta. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque aquilo que você está buscando em Deus está condicionado à sua fechadura. Você precisa colocar um bloqueio e não permitir mais que influências exteriores dominem a sua vida. Você quer estar buscando algo em Deus, mas quer saber o que a sua melhor amiga pensa. Aí você quer algo em Deus, mas você quer saber o que fulaninho vai pensar, ou o que vão pensar de você. Você quer e fica nesse meio, nessa divisão, não decide de que lado está, a quem você ouve. Nada vai mudar na sua vida. Por isso que o profeta falou para aquela mulher: pega o que você tem, pega as vasilhas emprestadas, entra no seu quarto com seus filhos e feche a porta. Mais na frente, Eliseu vai ressuscitar o filho da sunamita. Ele chega também, ele sobe no quarto do menino, ele fecha a porta. Ninguém entra. Eu vou fechar a porta para aquilo que eu creio. Eu decidi crer. Eu decidi crer que a minha família pode ser transformada. Eu decidi crer que a minha vida pode amadurecer. Eu decidi crer que meu ministério pode deslanchar. Eu decidi crer. Então eu vou fechar a porta e eu vou buscar isso em Deus. Oh Jesus, alguém me ajuda. Você está disposto a isso? A buscar isso em Deus? Está disposto? O Senhor fecha, porque Ele quer preparar algo especial. O Senhor fecha, para que nada seja desperdiçado. E Deus não vai desperdiçar você antes do tempo. Por isso que Ele bota um bloqueio. Por isso que Ele fecha, porque existe o tempo do preparo antes do envio. Existe o tempo do cozimento. Existe o tempo do fogo acender para tirar as impurezas. Existe o tempo para o orgulho ser, para o orgulho morrer. Existe o tempo para a língua ser domada. Existe o tempo. Então Deus bota você num quarto escuro, fala: fecha a sua porta, que agora eu vou tratar você, agora eu vou preparar você, agora eu vou tirar algumas coisinhas que precisam aqui na fornalha, aqui no fogo. Fica tranquilo que eu controlo o termostato. Deus sabe equilibrar muito bem o fogo, a pressão, o alívio. Ele vai na dose certa que cada um suporta, para que a língua seja transformada, para que a mente seja transformada, para que, para que o medo seja controlado. E Deus vai permitindo algumas coisas na sua vida, dentro desse quarto escuro. Senhor, mas o quarto está escuro, eu estou fechado aqui. Mas Deus fala: quando terminar você vai ver. Há um tempo do preparo. Deus quer que você fique no ponto. Deus quer te colocar no ponto. Sabe? Existe um ponto. Quando Deus falou para Pedro falava que estava pronto para ir com Jesus para a morte. Jesus provou para ele que ele não estava. Falou: você não está não, Pedro, tu é uma vacilão, tu não está não. Tu está achando que tu é o cara, mas tu vai ver só, olha só, você não está pronto ainda. Você vai ter que passar por uma situação para eu poder aperfeiçoar você.
Então algumas portas que vão se fechar, algumas situações de aperto que você vai passar, mas fique tranquilo. Aí, quando você se converter, o seu processo de conversão não está pronto ainda. Então você acha que se converteu só porque aceitou a mão aquele dia, beleza, ali foi o start, ali apertou o play, mas não concluiu ainda. Tem gente que acha que é suficiente, não é suficiente, levanta a mão, aceitar Jesus, beleza, ok, foi um começo, mas agora tem um processo. Amanhã é um milagre, mas hoje é o processo, hoje é o preparo para se chegar ao amanhã. Então Jesus falou para Pedro, você vai precisar passar por isso, eu não posso livrar você disso, sabe por quê? Eu quero que você cresça, e um pai que não expõe os filhos a risco, não vai deixar que o filho cresça nunca. Então algumas coisas em você não estão legais, então eu vou botar você numa incubadora, e eu vou preparar você, eu vou preparar. E aí, no tempo certo, eu vou te soltar, eu vou te enviar. Aí você vai entender porque que algumas coisas foram necessárias, porque o seu coração vai ser outro. A grande questão de quando a porta fecha, de quando eu estou trancado nesse quarto, que é o lugar do milagre, é o lugar da provisão, é o lugar onde Deus se manifesta, não é o que eu vou receber no momento, é quem eu serei depois que isso passar. O propósito de Deus para a sua vida não é resolver um problema de hoje, é resolver o problema de uma vida. Sabe? De uma vida. Deus pensa a longo prazo. Deus não. A gente pensa na crise do momento. Deus pensa num preparo de uma vida. Alguém dá um amém aí? Você entende? Porque se você só anda por um momento, você não vai a lugar nenhum. Você precisa olhar para uma vida. E hoje, como você se comporta dentro desse quarto, é que vai dizer se você vai estar preparado para chegar lá onde Deus quer te enviar. Entende? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque tem uma gotinha de azeite aí. E essa gotinha de azeite, quando você não despreza, ela começa a multiplicar. E ela começa a multiplicar. Ela começa a multiplicar. E aí quando o azeite multiplica, a cura vem. Quando o azeite multiplica, a provisão vem. Quando o azeite multiplica, os enfermos são curados. Quando o azeite multiplica, os demônios são expulsos. Quando o azeite multiplica, a casa é transformada. Quando o azeite multiplica na minha vida, meu filho é atingido, meu marido é atingido, a empresa de trabalho é atingida, sabe? Tudo à minha volta começa a ser transformado, porque o azeite, ele começa a transbordar. E eu quero falar algo que eu falei no sábado aqui. Enquanto tiver espaço para azeite, tem azeite novo. O tamanho do seu vazio determina a quantidade do seu enchimento. Vou repetir. O tamanho do seu vazio vai determinar a quantidade do seu enchimento. Quanto mais vazio você tiver, mais óleo tem para derramar. Quanto mais vazio você tiver, mais unção do Senhor vem sobre a tua vida. Quanto mais vazio você tiver, você vai entender que não é por você mesmo que nada acontece, mas é pela graça, mas é pela misericórdia, é pelo agir dEle, é pela palavra dEle, é pela vontade dEle. Tudo que você precisou fazer foi fechar a porta e valorizar o que tem dentro. Nós somos uma casa. Não despreze o que está dentro de você. Não despreze o que está dentro de você. Quando Deus chega para Caim e fala: Caim, o pecado bate a sua porta todo dia. Por que você está irritado desse jeito? O pecado bate a tua porta, mas cabe a você dominar. Quem está do lado de dentro é você, não se esqueça disso. Quem tem a chave é você, não se esqueça disso. Quem domina é você, não é o diabo. Eu vou repetir, quem domina é você. Você está do lado de dentro, então você libera o acesso ou bloqueia. Vamos ficar em pé. Lucas 24:2.
vai dizer que quando Maria chega ao sepulcro, onde Jesus estava enterrado, ela achou estranho, porque a pedra havia sido removida. Quem tem o domínio está do lado de dentro. Você não entendeu? Fecharam a pedra, fecharam o túmulo, mas quem abriu foi Jesus. Você não entendeu, não acredito. Ele abriu a pedra. Ninguém me contém. Jesus foi enterrado num túmulo que não era dele. Ele não comprou um túmulo, ele pegou emprestado. Me empresta 3 dias, porque minha morada não é aqui. Me empresta 3 dias, que o meu corpo vai descansar aqui, enquanto eu vou ao inferno pegar a chave. Ele era Jesus o Cristo. Jesus, o carpinteiro. Cristo, o ungido. Óleo, unção. O ungido faz coisas que uma pessoa normal não faz. O ungido ora pelo enfermo, ele é curado. O ungido chega no inferno, quebra a porta, pega os cativos de lá, coisa que o normal não faz. Eu quero que você entenda o seguinte: uma vez que você foi selado por essa unção, você não é normal. Não, você não entendeu não. A Bíblia vai falar, Paulo, quando Jesus disse, apareceu para Pedro e disse o seguinte: não chame de comum o que eu santifiquei. Quem aqui já foi tocado por Ele? Quem aqui já foi santificado por Ele? Quem aqui já recebeu dessa unção? Quem aqui tem convicção disso, que pertence a Ele? Quem aqui tem convicção que já foi tocada por Ele, que a sua vida é dele? Então deixa eu falar uma coisa para você: você não é comum. Você não é uma pessoa comum, porque sobre você repousa um espírito que não é comum. Sobre você existe uma unção que foi liberada do céu, que não é comum. Existe um óleo dentro de você que não é comum. Mas tudo isso acontece a partir de uma porta fechada. O milagre só pode acontecer quando a porta se fecha. Para a ressurreição vir, o túmulo teve que ser fechado. Fecha a porta na cara do diabo hoje. Fecha a porta na cara do medo hoje. Fecha a porta na cara da incredulidade hoje. Fecha a porta na cara da tristeza hoje. Fecha a porta na cara da religiosidade hoje. Fecha a porta. Fecha a porta. Sabe? Ele diz: eu sou aquele que é santo. Em mim não há impureza. Em mim não há caminho torto. Em mim não há dúvida. Em mim não há impureza, não há sujeira. Em mim não há variação. Eu sou o mesmo. Ele diz: eu sou aquele que é santo. E eu tenho o domínio, eu tenho a chave. E aquela porta que eu abro, ninguém pode fechar. E a que eu fecho, ninguém pode abrir. O Deus que age de portas fechadas. Porta fechada tem a ver com recurso limitado também. É quando as nossas possibilidades são insuficientes para as demandas que a vida exige de nós. O meu recurso está limitado. Eu não consigo ter paciência para lidar com o meu casamento. Eu não consigo ter sabedoria o suficiente para lidar com meu marido. A gente não se entende mais. Eu não consigo ter autocontrole o suficiente para administrar a crise do meu marido com o meu filho. Eles estão brigando. Eu não consigo ter isso. Eu não tenho o suficiente.
Eu não consigo me suportar. Tem gente que assim, não consigo lidar comigo mesmo. Portas fechadas, recursos limitados. A energia que a vida exige de mim é muito maior do que o que eu tenho para oferecer. Os cabos parece que são finos e está esquentando, a tensão está esquentando. E a qualquer momento eu sinto que o meu disjuntor vai desarmar. Passou por isso? Mas você tem um detalhe a favor de você. Você tem um pouquinho de óleo aí. Eu vou repetir, você tem um pouquinho de óleo aí. E nas mãos de Deus o pouco é muito. Nas mãos de Deus 5 pães, 2 peixinhos alimentam uma multidão. Nas mãos de Deus um pouquinho de óleo, Ele alimenta e sana todo o problema de uma família. Nas mãos de Deus um pouquinho de farinha alimenta o profeta, a viúva, o filho. E a farinha não falta, e o azeite não falta. Nas mãos de Deus. Deus gosta de ouvir quando a gente diz assim: eu não tenho nada. Isso mexe com o coração de Deus quando a gente fala: eu não tenho nada. A questão é que sempre temos alguma coisa. Eu tenho um pouquinho de fé que me restou. Eu tenho um pouquinho de esperança que ficou. Eu tenho um pouquinho ainda de alegria. É um caco, mas sobrou alguma coisa. Talvez você estava desprezando ainda coisas que restou na sua vida, por ser pouco, por ser farelo, por ser insignificante. Aí Deus está falando para você: ei, eu faço milagres, é do que ficou. Eu faço milagres, é com um caquinho que coçou a pele de Jó. Eu faço milagres, com esse pão que sobrou da outra multiplicação, que vocês quebraram, encheram os cestos e guardaram, é com o que está quebrado. É isso que eu vou usar para alimentar 7.000 agora. Você entende? Que Deus trabalha é com o que ficou, é com o farelozinho do pão que cai e a gente às vezes despreza. Deus fala: é um farelo, mas é alguma coisa, sobrou. Deus trabalha com o que sobrou. Quero convidar você, de repente, sai do seu lugar. Você vai pegar o seu farelo agora aí. Pega o que sobrou da sua fé, pega o que sobrou da sua paz, pega o que sobrou da sua alegria, pega o que sobrou da sua esperança, pega o que sobrou e vem trazer até o altar daqui nessa hora. Em nome de Jesus, pega o que sobrou e fecha a porta. O que você tem aí? Eu tenho uma foto de quando meu casamento era uma bênção. Está aí na sua Bíblia a foto? Eu tenho uma mensagem no meu telefone que eu recebi. Eu tenho uma lembrança de 5 anos atrás. Amém. Qual é o seu nome? Vera Cristina está aqui contando um testemunho maravilhoso. Ela foi dada como morta. Está aqui a foto dela toda entubada no hospital. E hoje ela está aqui, ó. Fica em pé aqui, Vera. Ela não tinha os 2 pulmões. Estava de porta fechada.
Às vezes tem que ficar no isolamento. Bênção, bem-vinda. Ela é da Renovação Carismática Católica há 8 anos e é ministra de música. Glória a Deus. Não ficou com nenhuma sequela, gente. É? Uau. Um dos donos da clínica era ateu. Uau. Glória a Deus, querida. Oh, que alegria. Isso. Glória a Deus. Olha aí, fechou a porta, ó, vai ter que ficar confinada, não tem mais jeito para você. Mas Deus gosta dessas frases. Não tem mais jeito, você já era. Também, 20 dias. Eu lembro de você. Sim. Eu lembro, ela tinha tolerância alimentar, a gente orou por ela aqui. E ela está curada. Da Five. Coisa linda. Ela faz o tratamento há 3 anos, indo e vindo para Curitiba, gente. Olha só. Uau. Ela só podia comer 5 alimentos. Não queria mais comer. Há 5 anos orando de portas fechadas, na madrugada. Meu Deus. Uau. Qual o nome dela? Emanuele. Que nome lindo. Você é linda. Deus é um Deus de repente. Ele está falando aqui das surpresas. Fala aqui. Eu não aguentava mais ver a minha filha no calabouço, porque tudo ela entende. E eu clamei ao Senhor que fizesse de repente na vida dela, porque ela ora. Eu ensinei ela a orar. Isso. E quinta agora eu fui no médico. Eu e meu marido profetizamos a cura sobre a vida dela. E quando chegamos no médico, o médico liberou todos os alimentos. Uau! Tá feliz, Manuela? Tá feliz? Oh, meu Deus, que coisa linda, Jesus. O espírito dela foi liberto. Amém. Essa criança saiu do consultório cantando. Você cantou, Manuela? Você canta aqui pra gente? Pastor, o primeiro desafio, clara de ovo. Para vocês, clara de ovo é nada. Minha filha não podia comer clara de ovo. E ela tem 1 semana de conta. 6 ovos. Uau! Sem dar nada. Hoje. Que ela tinha, muita febre, 39 graus de febre. Curada. Em nome de Jesus. Curada. Sabe o que ela comeu hoje? Batata doce. Ela
Adoro batata doce. Você gosta de batata doce? Não é bom? Sabe que ela não podia comer? Falou de sal porque tinha fibra. Sim. Essa criança come com sal desde que. Sabe que ela não podia comer? Milho. Banana também? Banana. Ela falou banana, gente. Eu também gosto de banana, sabia? Eu gosto de banana amassada. Eu faço pra Laura e como Pastor, junto. essa criança chorava, clamava para uma banana. Eu ia para a cozinha, minhas lágrimas desciam, mas eu calada, Jesus. eu orava ao Senhor. Aleluia. Essa Gente, criança, pega, ó, Deus está agindo aqui agora. Deus está agindo agora aqui. Essa criança teve a primeira convulsão por 4 meses, 22 dias internada. Depois, com 1 ano e meio, 9 convulsões com parada cardíaca. Uau, uau. Tudo devido ao alimento. Mas o Senhor colocou. Espera no Senhor. O Senhor é o Deus do de repente. Não vou nem falar nada. Pode pregar, querida. Eu não tenho o que pregar. Eu tenho que dizer o que Deus fez na minha vida, faz na vida da minha filha. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus está fazendo na vida de vocês é para ungir vocês, encher vocês de unção, para que vocês possam alcançar vidas através da palavra de Deus, que não volta vazia. Você, me dá um beijo. Oh, Jesus. Você sabe que amanhã os Estados Unidos comemora, na verdade é mundial, mas a gente no Brasil não tem muita essa cultura, que é o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. A gente está aqui hoje. Eu tive segunda-feira, me deu uma vontade de fazer esse culto hoje de ação de graças. Mas eu falei, não vou ter tempo de preparar nada muito especial, mas eu vim com isso no meu coração. A gente precisa ser grato a Deus. Até pelo período da luta. Diga o detalhe importante, diga. Irmãs, me perdoe, esqueci de um detalhe, esqueci de mim. Eu fiz uma operação séria há 20 dias, esqueci de mim. Há 20 dias eu abri o centro. Está tudo quebrado aqui. Olha, não está nada quebrado, porque quem operou, Amém. estão cheias de pontos. Uau. Há 20 dias eu me ajoelhei ali, eu clamei ao Senhor, porque tem coisa mais. Uau. E eu falei, Senhor, tu me deu o melhor médico, o melhor hospital, mas os teus anjos estarão operando. E na hora da operação, sabe o que Deus falou no meu ouvido? Sussurrou? Ora. Na porta fechada. Eu estou falando. Querido, não despreze o seu quarto não. Fecha a porta. Pega o pouquinho que ficou. Fecha os teus olhos agora aí. Você vai mostrar o pouco do que ficou aí. Pega o caquinho. É uma lembrança. Pega e apresenta diante de Deus. Fala, Senhor, eu estou fechando a minha porta hoje. Eu não vou mais ficar ouvindo o que o medo está dizendo. Eu não vou ficar mais ouvindo o que a incredulidade está dizendo. Eu não vou ficar mais andando por aquilo que os meus amigos que não acreditam ficam dizendo no meu ouvido. Eu decidi fechar a porta hoje e esperar o milagre que o Senhor tem para mim. Eu decidi crer, eu decidi confiar que no momento certo a provisão vai vir, que no momento certo o milagre vai acontecer. Pai, nós acreditamos no Senhor, nós confiamos no Teu poder, nós confiamos na Tua palavra. Pai, que alegria de ouvir esses testemunhos aqui hoje, 2 milagres, ó Deus, 2 milagres que o Senhor realizou aqui, ó Deus, o Senhor, as suas mãos não estão encolhidas, os seus ouvidos não estão tapados, o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração que é feita aqui nesse lugar. Nós somos gratos a Ti por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o Senhor que nos deu a vida, bendito é o Senhor que tem cuidado de nós, bendito é o Senhor que nos sara, bendito é o Senhor que tem palavras de vida e não de morte, bendito é o Senhor que se entregou naquela cruz para nos garantir a salvação. Bendito, exaltado e glorificado seja o Teu nome, hoje e eternamente. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode ir voltando para o seu lugar. Nós vamos ter que dar um intervalo agora.